Se você está nesse momento no vermelho, sua conta corrente está estourada, você tem dívidas, você não deve estar bem nesse momento. Eu tenho certeza absoluta que isso já foi para o seu âmbito familiar, na sua empresa, se você tem um negócio, também foi para lá. E você não pode ficar mais nessa situação. É isso mesmo, você tem todas as condições para que você consiga sair disso. Muitas vezes você nem está na conta materializado vermelho, mas você sente que você está negativado por dentro. Você não consegue prosperar, você sempre está oscilando. Em algum momento você está bem, em algum momento você não está bem. Isso é também ficar no vermelho. Por isso é importante que você defina e entenda definitivamente que você tem que sair dessa situação agora. Por isso, eu vou contar para vocês hoje nessa aula como você vai fazer para que isso pare, para que essa roda pare de girar e esse ciclo vicioso que você anda fazendo, que ele pare de uma vez por todas. Eu sou o Pedro Brajo, consultor financeiro e psicanalista clínico. E há muito tempo eu já ajudo pessoas e famílias a entenderem qual é o problema e também a saírem dessas situações tão negativas no dia a dia. Nessa aula de hoje, eu não vou te ensinar a usar planilha, eu não vou te ajudar a fazer controle. Eu vou te ajudar muito mais do que isso. Ter uma planilha é importante. Ter um controle também bastante importante, mas o que eu vou te ajudar hoje é que você consiga rever os seus comportamentos e que você consiga realmente ressignificá-los. Aí sim você pode usar a sua planilha, o seu sistema. E de novo, sem essa ressignificação, as planilhas não vão ajudar. Você deve estar entendendo isso porque você já deve ter feito muitos controles. E esses controles não ajudaram para nada, porque o bloqueio está em você. O bloqueio está dentro de você e hoje a minha aula é para que eu desbloqueie isso e que você consiga entender e consiga fazer com que planilha, sistema, seja o que for, até mesmo caderno, você consiga prosperar e consiga sair do vermelho definitivamente. Quando você era criança, você deve ter acompanhado alguns comportamentos dos seus pais. Alguns comportamentos ótimos, são comportamentos que você leva até hoje e que você perpetua, mas também tem aqueles comportamentos que não são tão bons. Eu vou falar hoje sobre um trauma específico, que é a briga entre os pais. É muito comum os pais brigarem por conta do dinheiro, por conta da falta de controle, por falta de dinheiro realmente. E aí você, quando criança, vai entendendo da sua forma. E como eu disse, depois de 10 anos de idade, você apenas vai repetir isso com a sua família, com os seus amigos. E isso não é bom. Por isso, hoje eu quero falar especificamente desse ponto. Quando você era criança, você percebeu que seus pais brigavam, discutiam, tinha muita encrenca em casa num determinado dia do mês? Pode ser que aquele dia do mês era o dia que o seu pai ou sua mãe recebiam o salário e lá era um grande benefício por ter recebido, mas também um grande problema, porque os seus pais brigavam muito porque cada um tinha as suas prioridades. E aí a briga começava, a briga não terminava e você ficava muito inseguro. Eu não sei você, mas eu quando era criança, eu participei indiretamente de muitas conversas e muitas situações delicadas entre meus pais. Eles discutiam muito e a questão era dinheiro, ou melhor ainda, a falta de dinheiro. Por isso hoje eu quero explicar para você nessa aula um dos traumas que mais afetam a vida das pessoas e tenho certeza que a sua em algum momento também afetou, que é a briga entre os pais. Quando você é criança, você acha que tudo é perfeito e que até essas brigas que aconteciam em casa, eram brigas normais. E até os 10 anos de idade,
você vai só absorvendo tudo isso e vai criando a sua personalidade, vai criando o seu modo de agir, e quando a partir dos 10 anos você acaba repetindo todos esses aprendizados. E aí tem muita gente, e acredito que você também, pode estar levando para casa, hoje casado, com filhos, essa mesma situação. Sabe quando você repete as coisas de uma forma que você nem percebe? Essa aula de hoje é para te alertar e para que você se conscientize primeiro da necessidade de parar essa roda. Porque se essa roda continuar girando, você vai ter problemas imensos. E o pior do que isso, você vai multiplicar isso para os seus filhos. Quando você estiver bem velhinho, os seus filhos vão te procurar dizendo: pai, mãe, em casa tem tanta briga, e aí você vai ficar muito chateado porque você não deu atenção para essa aula de hoje, que é o dia que você vai ter que começar a mudar essa atitude. Claro que não é fácil, claro que você tem que fazer isso aos poucos até tornar isso um hábito, mas comece hoje. Hoje eu vou dar dicas para você, para que você comece a partir de agora, comece a treinar, a vivenciar, e eu tenho certeza que isso vai mudar. A sua conta vai ficar positiva? Depende de outros fatores, mas a briga em casa, a discussão em casa, aos poucos você vai eliminando, e aí imagine, você com seu companheiro, com sua companheira, tendo um bom diálogo, não tendo briga, eu tenho certeza que a situação de vermelho hoje, na vida de vocês, vai ser algo do passado, porque ambos, os dois juntos, vão conseguir tomar essa atitude e vão conseguir fazer com que a vida financeira fique muito mais tranquila. Para que a gente não fique aqui só no blá blá blá, que blá 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 não resolve, eu gosto muito de dar um exemplo e quero que você faça comigo junto. É isso mesmo, pega um papel, pega uma caneta, quando precisar, dá um pausa nesse vídeo e aí você vai fazendo junto, vai voltando. Porque eu quero que essa aula te dê resultado, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, pegue uma folha de sulfite, papel, divida esse papel ao meio. Então você pegou uma folha e dividiu ao meio. E aí, nessa primeira parte, você vai anotar as confusões que tinham em casa. Então vamos lá, vamos dar um exemplo melhor. Por que é que tinha briga em casa? Primeiro, o meu pai queria sempre trocar de carro. Ele queria sempre mostrar que ele tinha dinheiro, e o meu pai trocava de carro e dava problema. A gente ficava até muitas vezes sem comida em casa por conta disso. Esse é um exemplo. Segundo, a sua mãe era a maluca do shopping. Ela ia ao shopping comprar coisas que não precisava, ou então acabava comprando com as amigas bolsas, sapatos, roupas. E o seu pai ficava doido com isso, porque no final das contas não sobrava dinheiro, e aí a confusão era imensa. Você percebeu? Na sua vida, muita coisa deve ter acontecido que você se lembra quando você era criança. Então aqui eu dei 2 exemplos, perfeito? Podem ser 6, 7, 10, né? Não exagera também não. Se você colocar pelo menos 6, 7 já está ótimo. E se não conseguir tudo isso, que sejam 3 ou 4, tá? Feito isso, nesse outro lado da folha, coloca 3 ou 4 exemplos, porém, coloca na ordem de prioridade. Então é assim, o que é que você está fazendo a mesma coisa que seus pais faziam? Então aqui é quando os pais faziam e você percebeu. Aqui é o que você está repetindo e que você tente repetir também ensinando para os seus filhos, e possivelmente os seus filhos vão fazer a mesma coisa e bobear até os netos. Então, vamos dar um exemplo que a questão do carro foi algo que você identificou e que você também está fazendo. Todo ano você quer trocar de carro, cada 2 anos, você arruma a maior confusão em casa, porque sua esposa, seu marido diz o seguinte: não vamos trocar de carro, porque agora não é hora, e você vai lá e você faz escondido, e você faz maior confusão, acaba se prejudicando financeiramente, e aí chega um momento que você tem que contar para sua esposa ou para o seu marido, e aí a confusão ela continua. Então, esse é um dos problemas. Qual o segundo? Eu também sou o doido do shopping. Eu também agora, eu vou ao shopping,
Eu não penso antes de comprar, eu passo o cartão e pronto. E depois, na hora que a minha esposa percebe, o que eu faço? Arrumo confusão também, dizendo que eu precisava, e aí os filhos vão olhando. Então, na verdade é o que está perpetuando aqui. Escolheu 1 ou 2 ou 3 ou 4? Escolha desses daqui apenas um. Aquele que é mais fácil para você, que você acha que é mais fácil, porque nenhum é fácil. Porque a partir do momento que você aprende que isso é verdade quando criança, você com certeza vai repetir isso e vai achar que isso é verdade, então nenhum vai ser fácil. Mas escolhe um. Vamos supor que você tenha escolhido aquela primeira opção, que é o seguinte: trocar de carro o tempo todo, né? Então, faça um treinamento durante 30 dias. Comece a pensar sobre isso e comece a entender que existe um gargalo ali, que muitas das confusões que acontecem em casa é pelo seu comportamento de querer trocar de carro. E é muito importante que ao fazer esse exercício, você entenda o porquê você está fazendo. Tem muita coisa que está no seu inconsciente, algo que está lá quietinho, numa sombra, num lugar bem distante e que você nem percebe, por isso que você repete. Por isso que o importante é você colocar isso no papel, você ressignificar isso e a partir desse momento joga fora o papel. Acabou, você não precisa mais de papel. O papel foi simplesmente para você materializar esse seu sentimento, ou seja, tirar do seu inconsciente, colocar no seu consciente. Isso não quer dizer que quando você coloca no consciente está resolvido. Pelo contrário, é ali que você vai ter que começar a trabalhar. Mas é muito melhor que esteja no consciente para você poder fazer o trabalho, para você poder entender e mudar, do que no inconsciente. No inconsciente você nem sabia. Muito do que eu falei hoje aqui, muito do que eu fiz você pensar, você tirou lá do fundo. E talvez você não teria feito isso de forma sozinho e de forma que você conseguisse levar para o seu consciente. Lembrando que você tirou tudo aquilo que estava no seu inconsciente e colocou no seu consciente, anotando no papel, dando prioridade, definindo o objetivo e jogando fora o papel. Agora tá bom. Resolveu? Claro que não resolveu. Agora você está com o seu problema, que é aquele que você definiu no seu consciente. E a partir desse momento você consegue mudar. Lembrando que o nosso objetivo aqui na metodologia é fazer com que você e sua esposa e seu marido saiam do vermelho e que não voltem mais, tendo qualidade de vida. Quando eu falo qualidade de vida, a gente pode entender uma série de coisas, mas você pode concordar comigo que não brigar em casa, ter uma vida mais harmônica, isso é qualidade de vida. Não só para você, para o seu marido e para a sua esposa, mas para os seus filhos também. E aí nós vamos falar sobre alguns passos. São 3 passos que você vai ter que começar a fazer devagar, com calma, para que você consiga sim atingir esse objetivo, o objetivo do método que eu estou te ensinando. O primeiro é você ter comprometimento. Se comprometa em 2 coisas. A primeira, que você não quer que perpetue esse comportamento também dos seus filhos. Você não quer. Você não gostaria que seus filhos viessem daqui a um tempo dizendo: olha, meu relacionamento não está dando certo porque a gente briga muito por causa de dinheiro. Aí você vai dizer: puxa vida, mas naquela aula eu aprendi que eu podia ter feito isso e eu não fiz. Aí vai ter um sentimento de culpa. Então, se comprometa que você vai fazer isso. O segundo é: crie um código. Eu vou falar sobre esse código daqui a pouco, mas crie um código. Vá pensando aí numa palavra, numa frase. Vamos falar pão com manteiga, tá? Fica com isso na mente que daqui a pouco eu vou te explicar o porquê, para que vai servir esse pão com manteiga. Segundo, você vai agendar uma conversa. Quando você está trabalhando na empresa ou você tem a sua própria empresa, você tem horário para conversar, não tem? Você agenda um horário para conversar sobre um assunto. Ou você vai na reunião e fala sobre todos os assuntos possíveis. Se você fizer isso, a sua reunião vai ser muito improdutiva. Em casa é a mesma coisa. Então, agende, de preferência uma vez por semana, aquela reuniãozinha rápida de 15, 20 minutos, não precisa mais do que isso.
Mas o foco é falar sobre a conta corrente, sobre o cartão de crédito, sobre a questão de trocar de carro, que a gente falou que no seu caso isso é um problema que a gente deu um exemplo, e isso é que você tenha essa pauta para resolver. Terceiro, quando você tiver nessa reunião, né, você vai ter que ter atenção a alguns pontos. Primeiro, você vai ter que elogiar o seu parceiro ou sua parceira. Eu não acredito que você não tenha algo para elogiar. Durante aquela semana, alguma coisa aconteceu que você olhou e falou: puxa vida, meu companheiro, minha companheira fez uma coisa muito legal. Uma coisa que foi bom e uma coisa que de repente você até aprendeu, porque a gente aprende com todo mundo e você tem que ter a humildade de dizer: olha, parabéns, eu gostei muito do que você fez. Segundo, pode ter uma crítica sim. Você pode dizer para sua esposa ou seu marido: olha, eu não gostei de você falar perto das crianças que você quer trocar de carro. Não, primeiro nós vamos conversar, para depois a gente mostrar para as crianças que existe a possibilidade de trocar de carro, senão a gente vai criar nas crianças uma sensação errada. Então, critica. Criticar não é brigar, hein? Toma cuidado. A gente está aqui exatamente nessa aula para falar sobre não briga, para você eliminar e você cada vez mais ter, né, a qualidade de vida, ok? Terceiro, crie uma conexão. Quando você elogia, quando você critica no bom sentido, você já cria uma conexão. E essa conexão é importante para que essa reunião de 15, 20 minutos flua da melhor maneira possível. Por isso, você está já no ambiente preparado. Porém, você lembra do pão com manteiga que eu disse? Então, o pão com manteiga vai entrar agora. Quando você elogia, critica e cria uma conexão, isso não quer dizer que a conexão vai ser fantástica. Vai ter uma conexão. Em algum momento, essa conexão vai ser ótima. Em algum momento, não tão boa. Em algum momento, essa conexão não vai rolar. É assim que funciona. Você sabe muito bem. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Imagine o outro. Então, quando você perceber que começou essa reunião, essa conversa e o calor das emoções começou a tomar essa conversa, você simplesmente fale pão com manteiga. E você combine com o seu parceiro ou com a sua parceira. Se você também perceber, fale pão com manteiga. A partir do momento que um dos dois falou pão com manteiga, ok, parou, dá um beijo, dá um abraço e fala: vamos tocar a vida, semana que vem a gente conversa de novo. Acabou. Isso vai te ajudar muito, você não tem ideia. Claro que na primeira vez vai ser um pouco mais difícil, na segunda um pouco melhor, e aí vocês vão criar um hábito. E aí o que vai acontecer é que vocês vão ter cada vez mais conexões sinceras, transparência, e isso vai impactar nas suas finanças. Você pode ter certeza, vocês vão tomar decisões juntos com muito mais qualidade, vocês vão conversar e não vão fazer nada assim por impulso. E o melhor de tudo isso, o objetivo dessa aula é que vocês não briguem e que vocês consigam ter harmonia em casa, ter qualidade de vida em casa. E se em alguma reunião que você teve não deu certo, você teve que falar pão com manteiga ou seu companheiro ou sua companheira, você deu um beijo, um abraço, ok. E o que você vai fazer? Você vai, nesse período até a próxima reunião, você vai refletir. O porquê aconteceu isso? Foi você que teve a iniciativa de falar alguma coisa que não deu certo? Você criticou demais? Você estava tentando rodar a roda lá daquela questão de brigas? Porque, imagine, dentro de você, brigar por conta das finanças é uma coisa muito normal. Então, se você incentivou o seu parceiro ou sua parceira para continuar rodando, então você tem que entender o que foi que eu fiz. Então, reflita e na próxima reunião vá com aquilo muito claro e não repita aquilo. Por isso, é importante que você pare a conversa, pare a reflexão. Como você terá uma semana para pensar, isso vai cada vez mais melhorando. E se o seu parceiro ou sua parceira falou alguma coisa que não foi legal, você anota e na próxima reunião, o primeiro passo,
elogiar e criticar depois, você critica numa boa, fala, olha, na outra reunião que nós tivemos, você começou a falar sobre isso e aí nós tivemos que parar. Então, vamos falar sobre isso com calma. Se der tudo errado, pão com manteiga. Se você chegou até aqui, é porque isso faz sentido para você. E é isso que a gente quer. A gente quer que isso faça sentido e que você consiga aplicar tudo isso que você vai aprender, que você aprendeu hoje nessa aula e que você vai ter a oportunidade de aprender no FIC no Azul. O FIC no Azul foi criado exatamente para isso, para que você consiga ressignificar o seu inconsciente, que consiga trazer isso para o seu consciente e que consiga resolver as suas questões financeiras, as suas questões de comportamento em relação às finanças. E eu te convido a clicar agora, nesse momento, no link abaixo, para você também fazer parte do FIC no Azul. O FIC no Azul é uma metodologia comprovada há mais de 25 anos. Eu faço um trabalho de educação financeira com famílias e que vai te ajudar muito a sair do vermelho e nunca mais voltar nessas condições, sem alterar o seu padrão de vida. Clique agora.